Olá, boa tarde. Confira a partir de agora a transmissão da 26ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Sessão realizada no dia 30 de julho. Estão em pauta 71 processos. Boa tarde a todos. Estamos convocando o conselheiro Cotalovati para a composição de quórum e, em havendo quórum, presente o Ministério Público Especial de Contas, declaro aberta a sessão, submeto a esta Câmara para aprovação a ata da 25ª Sessão Ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuída. Consulto a Secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Não há, Excelência. Comunicações da Presidência. Senhores conselheiros, senhor procurador, considerando o teor da comunicação da presidência desse tribunal lida e aprovada na 26ª Sessão Ordinária do Plenário, realizada na última terça-feira, dia 29 de julho, e considerando a realização do 4º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, organizado pelos Tribunais de Contas do Estado e do município do Ceará, pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, e pelo Instituto Rui Barbosa, IRB, e pela Associação Brasileira dos Tribunais de Contas de Município, ABRACON, com a correalização do 13º Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do país, a ocorrer entre os dias 4 e 6 de agosto do corrente, na cidade de Fortaleza, Ceará, submeto com fundamento nos artigos 93 e 98 do Regimento Interno o adiamento da 27ª Sessão Ordinária desta Câmara, prevista para ocorrer inicialmente no dia 6 de agosto para o dia 13 de agosto de 2014, ante a participação de membros deste colegiado, dada a dimensão e importância dos eventos. Em discussão, como voto o conselheiro Sérgio Borges. Conselheiro Cotalovati. De acordo. Determina a Secretaria-Geral das Sessões a adoção das providências necessárias ao cumprimento da deliberação. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registros. Devolução de processo com pedido de vista não há. Leitura de acórdãos. Palavra, conselheiro Sérgio Borges. Presidente, senhor conselheiro, senhor procurador-geral, procurador de contas, a todos aqui presentes, boa tarde. Acórdão TC 372/2014, processo TC 2611/2009, Câmara Municipal de Santa Leopoldina, denúncia, procedência parcial, multa individual de 500 VRTE, arquivar. Acórdão TC 449/2014, processo TC 2629/2014, FEAB, Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social, prestação de contas anual, exercício de 2013, regular quitação, arquivar. É só, presidente. Leitura de acórdão. Acórdão TC 481/2014, processo TC 3320/2013, prestação de contas anual,
referente ao exercício 2012 do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, FADEPS. Contas regulares, quitação, recomendação, a SEGEX para monitoramento e arquivamento. Passamos à fase de julgamento de processos em pauta. Inicio relatando o processo 3677, 2012, prestação de contas anual referente ao exercício 2011, Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural do Rio Novo do Sul. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como o parecer ministerial da lavra do Dr. Luciano Vieira, na parte em que entende como irregular as contas, aplicando multa de 1.000 VRTs, determinando a instauração de uma tomada de contas especial na forma do artigo 83, parágrafo 1º da Lei Complementar 621/12, para exame das contas da Fundação, fixando prazo de 45 dias, estou deixando de me pronunciar acerca da alegação ministerial sobre a presente irregularidade caracterizar-se ato de improbidade, uma vez que carece competência desta Corte para o julgamento da matéria, e não estou acolhendo o apenamento sugerido pelo parquê de inabilitação do responsável para o exercício do cargo e comissão nos termos do artigo 139, por entender em caso a gravidade da infração não levaria a tanto. Em face da divergência parcial, coloco o processo em discussão. Com a palavra, o senhor procurador. Nesses autos parece que ocorreu uma ausência de vários documentos. Foi inclusive declarado revelia, excelência. Inclusive declarado revelia do gestor. Eu proponho assim a Vossa Excelência para que nós possamos remeter, nós temos um termo de parceria, um convênio firmado com o Ministério Público do Estado, podemos remeter cópia dos autos ao Ministério Público para que, à vista dessas peças de informação, o Ministério Público Estadual possa formar opinião delicti acerca da irregularidade e tomar eventuais medidas dentro do ciclo de competência daquela instituição, fortalecendo dessa maneira os laços entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado, Excelência. Eu apenas não consultaria a Vossa Excelência se não seria o caso de aguardar o processo de tomada de contas que está sendo determinado, que eventualmente poderá, nesse processo de tomada de contas, identificar situações que aí sim justifique uma ação do... Porque o meu voto propõe não só a declaração da irregularidade com multa, mas também a determinação de instauração de uma tomada de contas. Talvez fosse adequado ao final do processo da tomada de contas o encaminhamento, porque aí sim teríamos de forma mais robusta as informações a que o Ministério Público pudesse se posicionar. Talvez seja o mais adequado. Consulto. Vossa Excelência se mantém a proposta ou nessa discussão?
Porque, na verdade, a tomada de contas será instaurada pelo poder público, né? A omissão do dever de prestar conta já se está consubstanciada, né? Já está devidamente comprovada nos autos. Eu entendo que talvez seja o caso de se enviar como peças de informação, sem fazer nenhum juízo de valor, cabendo esse juízo de valor, logicamente, ao Ministério Público, entender, avaliar se essa omissão na prestação de contas constitui ato que se insere na competência, apto a desencadear alguma atuação por aquele órgão. Então, eu entendo que poderia já de imediato, né, até para conferir uma maior celeridade à ação, já ser de pronto enviado esses cópias, né, cópias deste processo, Excelência. Assim, como nós estamos determinando um prazo de 45 dias para que essa tomada de conta seja feita, talvez seja mais adequado ainda assim, porque acho que é questão de dar ao Ministério Público mais informação, e aí sim, informação que possa eventualmente evitar, né? Nós já temos processos demais, então eu vou acatar a sugestão de Vossa Excelência, mas por ocasião da apreciação do processo da tomada de contas. Permanece a matéria em discussão. Presidente. Conselheiro Lovati. Foi fixado um valor de multa. 1000 VRTs. 1000 VRT. Está ótimo. Em votação, como vota conselheiro Sérgio Borges? Acompanho o relator. Conselheiro Cota Lovati? Eu acompanho o relator. Processo a seguir é uma representação face da Prefeitura Municipal de Apiacá. Eu também estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando pela procedência da representação, multa de R$3.000, acatando a preliminar arguída pelo senhor Humberto Alves de Souza, acompanhando o entendimento técnico e ministerial, determinando que seja dado ciência ao denunciante e aos responsáveis o termo do acórdão e autorizando desde já o parcelamento da multa e a cobrança judicial caso não seja atendida. Não há divergência. Proclamando o resultado, processo 3677, contas irregulares, multa de 1000 VRTE, determinação de instauração, tomada de contas, prazo 45 dias, processo 6806/2011, representação em face da Câmara Municipal de Apiacá, procedência da representação, multa R$3.000, e reconhecer a preliminar de legitimidade passiva do senhor prefeito municipal. Muito bem. Declaro adiados os processos da pauta do conselheiro Pimentel em face de viagem. Passa a palavra ao conselheiro Sérgio Borges. Processo 6604, 2012, omissão de remessa, PCB, segundo quadrimestre de 2012,
Prefeitura de Alto Rio Novo. Acompanha a área técnica e o MP de Contas. Voto pelo arquivamento dos autos. Tendo em vista exaurimento do objeto, conforme preceitua o artigo 330, inciso 4, da Resolução TC 261/2013, visto que o responsável enviou os dados da omissão. Processo 3521/2013, Fundo Municipal de Saúde 2 do Rio Preto, exercício 2012, prestação de conta anual. Também acompanho na íntegra o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas da seguinte forma: A, pela regularidade das contas apresentadas pelo senhor Rony Renan Costa e pela senhora Lúcia Helena Ribeiro de Oliveira, ambos secretários municipais de saúde, frente ao Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto, no exercício 2012, na forma do inciso 1 do artigo 84, Lei Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal. B, pela expedição de recomendação ao atual gestor do Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto. Processo 3449/2013, Instituto de Previdência Servidor de Dores do Rio Preto, prestação de contas anual, exercício 2012. Também acompanho o entendimento da área técnica do MP de Contas. Voto nos seguintes termos: pela regularidade das contas apresentadas pelo senhor José Carlos Magro, diretor-presidente, frente ao Instituto de Previdência 2 do Rio Preto, IPDRP, exercício 2012, na forma do inciso 1 do artigo 84, Lei Complementar 621/2012, dando-lhe plena quitação nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal. E B, expedição de recomendação ao atual gestor do Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto. Processo seguinte, 8032/2010, apenso 2506/2010. Faculdade de Música do Espírito Santo, relatório de auditoria, exercício 2009. Os autos tratam de relatório de auditoria ordinária da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, referente ao exercício 2009, sob a responsabilidade de Raquel Bianca de Castro Souza, Fernando Castro Rocha e Edilson Barbosa. Ao tempo da análise dos documentos apresentados na prestação de contas e da confecção do relatório de auditoria, vigia nesta casa a resolução TC 220/2010, que determinava a tramitação e julgamento em separado da prestação de contas anual e dos atos de gestão, consubstanciado no relatório de auditoria. Assim, em relação das contas da entidade, ora objeto de apreciação, correrem apartados processos TC 2506 e TC 8032, o primeiro 2010 e o segundo 2011, referentes à prestação de contas anual e auditoria ordinária, respectivamente, do mesmo exercício. Em razão disso, houve o julgamento daquele feito antes deste, no sentido de considerar regulares as contas da FAMES no exercício de 2009. O conselheiro relator, à época, converteu o feito em diligência. Em razão desse despacho, os autos foram encaminhados ao
ao núcleo de estudos técnicos e análises conclusivas, onde se entendeu, tendo em vista a revogação da resolução TC 220/2010 pela TC 226/2011, que restabeleceu a tramitação dos processos de prestação de contas anual, aos quais são apensados relatórios de auditoria e outros, e por razões de economia e celeridade processual, pela conveniência de se elaborar desde já instrução técnica conclusiva que abrangesse os dois feitos. Na ITC 3317/2013, a unidade técnica opinou pela regularidade das contas da senhora Raquel Bianca de Castro Souza e do senhor Fernando Castro Rocha, irregularidade com ressalvas das contas do senhor Edilson Barbosa, diretores da FAMES no exercício de 2009, sugerindo ainda a aplicação de multa a este responsável. Isto porque, dos 5 indícios de irregularidade identificados, apenas um foi mantido: a ausência de comprovação da publicação no Diário Oficial do aviso do convite, item 2.1.2, folhas 507 e 511. Isto posto, passa a transcorrer sobre essa única irregularidade mantida. No caso concreto, a equipe de auditoria analisou o processo que trata da realização do convite 0109, cujo objeto foi a contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de impressos, na forma de execução indireta sob regime de empreitada por preço global. A vencedora foi a Grafita Gráfica e Editora Limitada, com valor total de R$ 18.152,52. Nesse processo, a equipe não encontrou nos autos comprovação da publicação do convite no Diário Oficial, conforme determinação do enunciado normativo supracitado, o que demonstraria a afronta perpetrada pelo gestor em relação à manifestação regulamentar estadual e um possível entendimento de participação do certame de outras empresas que eventualmente poderiam se habilitar para a prestação do mesmo serviço almejado com qualidade idêntica ou superior por preço mais vantajoso à administração. Ocorre que o enunciado normativo, estampado no artigo 17 do Decreto Estadual 1527/2005, a nosso ver, é ilegal, uma vez que, sendo um ato normativo secundário, vale dizer que encontra seu fundamento de validade na lei que visa regulamentar. Não pode inovar no ordenamento jurídico, mas tão somente explicá-lo, permitindo ao administrado e ao agente público a sua fiel execução. É imperioso enaltecer que, sendo o decreto um ato normativo secundário e infralegal, o conteúdo e alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais são expedidos, pelo que não pode tal instrumento ir contra nem extrapolar os balizamentos legais, sob pena de não obrigar o gestor. De acordo com a doutrina Gustavo Melo, Manual de Direito Administrativo, acerca do tema, aspas, o decreto regulamentar é aquele pelo qual são dispostas normas e procedimentos com o objetivo único de explicar e assessorar tanto os administrados quanto os próprios agentes públicos no correto cumprimento das leis, não podendo ultrapassá-las, fecha aspas.
Se é vedado inovar em sede de decretos regulamentares, não poderia o decreto em questão, muito embora louváveis os seus fins, impor obrigação que sequer é encontrada na Lei 8666/93, nem tampouco em legislação estadual. Destaque a ausência de comprovação de publicação do convite no Diário Oficial do Estado, por imposição decorrente de decreto regulamentar, não tem o condão de sustentar a irregularidade apontada, motivo pela qual esta é afastada. Faço o exposto, concordando parcialmente com a área técnica e com o MP de Contas, voto nos seguintes termos: pela regularidade dos atos de gestão da senhora Raquel Bianca de Castro Souza e dos senhores Fernando Castro Rocha e Edilson Barbosa, diretores da FAMES, no exercício de 2009, pelo desapensamento do processo TC 8032-2010 e do processo TC 2506-2010, com o consequente imediato arquivamento do último. Presidente, devolvo a Vossa Excelência que há discordância, divergência. Coloco o processo em discussão. Em votação, como voto o conselheiro Cota Lovati. Acompanho o relator. Acompanho e parabenizo. Obrigado. O voto foi absolutamente adequado, processualmente falando, também na análise de mérito. Passo a palavra ao conselheiro, perdão, vamos proclamar o resultado. Processo 6604/2012 é uma omissão de remessa de prestação de contas bimestral referente ao segundo quadrimestre de 2012 da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo. Arquivamento. Processo 3521/2013, uma prestação de contas anual referente ao exercício 2012 do Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto. Contas regulares, quitação, recomendação e posterior arquivamento. Processo 3449/2013, prestação de contas anual referente ao exercício 2012 do Instituto de Previdência Servidores de Dores do Rio Preto. Contas regulares, quitação, recomendação, posterior arquivamento. Processo 8032/2010, relatório de auditoria do exercício 2009 da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo. Contas regulares, quitação e arquivamento, com o desapesamento de processo. Passo a palavra ao conselheiro Cota Lovati. Senhor presidente, senhores, o processo 9098/2013 adiado. Os processos seguintes são admissões no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, são admissões com voto pelo registro. Interessados: Sheila Rubier Leite Macieri Duarte e Alice Ferreira Drummond. Admissões na Prefeitura Municipal de Vitória, também todas com voto pelo registro. Interessados: Giovana Ferreira Oliveira Gabi, Genilda Vieira Canguçu, Verônica Reis Nascimento de Souza, Wanda Azevedo Salles, Tiago Donadones Guimarães, Terezinha da Silva, Zilma Vulpe Rosa Ribeiro, Zanaide Matiasi Pereira e Amara Silva Passinato, Vandeilda Ascencio Ataíde, Tanilma de Jesus Santos, Sandra Maria Borges Guilherme, Sandra Helena Salles Barreiro, Romilda Frutuoso da Conceição e Fabiola Alica de Almeida.
Os processos seguintes são aposentadorias do Instituto de Previdência dos Servidores do município de São José do Calçado, aposentadoria de Evani Gomes Teixeira Brasil, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Eusa Maria da Silva, registro tornando parcialmente subsistente decisão. Ainda do Instituto de Previdência do Estado, aposentadoria de Geraldo Brandão, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, uma série de revisões de aposentadorias, todas pelo registro, ou melhor, essa por registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessado Mônica Rodrigues Barcelos. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Vila Velha, aposentadoria de Milton Correia de Oliveira, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Na Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim, interessado Geraldo Rosa Carvalho, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Ainda na Prefeitura de Cachoeiro, aposentadoria de Ana Lúcia de Oliveira Brandão, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Na Prefeitura Municipal de Vitória, aposentadoria de Ramos Galdino, pela regularidade da revisão, tornando parcialmente subsistente decisão anterior, após a decisão retornar ao gabinete para apreciação da pensão que se encontra apensa. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, são aposentadorias com voto pelo registro. Interessados: Lourdes de Lírio, José Lourival Molulo Conoringue, Maria Auxiliadora Lima dos Santos, Maria Madalena Fonseca Gomes, Alzira Maria Soares, Maria Vieira Roas, Léa Castelo Borges, Ângela Maria Meneghetti Cesana, Nilma Helena Brito Coelho, Luciene Soares Ladislau, Maurisa Nogueira Ferreira, Regina do Carmo Ribeiro Muniz e Rubens Ferreira Costa. Ainda aposentadorias, esta nos Instituto de Previdência do Servidor do município da Serra, voto pelo registro. Interessados: Maria Dulce Matos Meireles e Maria Regina Barbosa Rodrigues. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Guarapari, aposentadoria de Marivone Uccelli Lisboa Moraes, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Ibiraçu, aposentadoria de Lourival Machado, registro. No Instituto de Previdência do Servidor de Cariacica, aposentadoria de Regina Lúcia da Silva Pimentel, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Linhares, aposentadoria de Gracilene Cássaro, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Vitória, aposentadorias pelo registro. Interessados: Roberto Brochado Abreu e José Samuel Firme Vieira. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Conceição da Barra, aposentadoria de Maria Ferraz de Brito Borges, registro. No Instituto de Previdência, ou melhor, da Prefeitura Municipal de Aracruz, aposentadorias pelo registro. Interessados: Altair de Castro Filho e Alevino Florentino dos Santos e Marli Alves da Silva. Na Prefeitura Municipal de Viana, aposentadoria de Denise do Nascimento Schneider, registro. No Instituto de Previdência do Estado e do Espírito Santo, são pensões, todas pelo registro. Interessados: Elisete Alves e outros, Wallace Pereira Rodrigues. No Instituto de Previdência do Servidor de Boa Esperança, pensão de Isabel Irma Schmidt Cagliari, registro. No Instituto de Previdência do município de Linhares, pensão de Vitor Lucas Santana Pérez Lopes, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Conceição da Barra, pensão de Marta Azeredo Faria, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores de Cachoeiro Itapemirim, pensão Alessandra Gonçalves da Silva e outros, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior.
Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Aracruz, pensão de Cristóvão Oliveira, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. E retornando aos Institutos de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, agora com reservas remuneradas, registro, interessados, Carlos Castro Pinto da Silva, João Antônio Darós, Jorge Brandão Ferreira Lima, e ainda do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, agora reformas militares, registro, interessados, Paulo Roberto Ribeiro de Oliveira e Carlos Marcos Cruz Reis. É só. Nós proclamamos o resultado na forma relatada pelo eminente conselheiro Cota Lovati. Registramos a aposentadoria do servidor da Prefeitura de Vitória, Roberto Brochado Abreu. Tivemos a oportunidade de conhecer e trabalhar juntos. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 13 de agosto, quarta-feira, hora regimental. Está encerrada a sessão.